Olá, seguidores do Contém Direito. Nós estamos aqui no Nobile Suite Hotel em Petrolina, com a presença de Dr. Alexandre Torres e doutora Ingrid. Como a gente havia combinado, nós vamos conversar com os candidatos à presidência da OAB Seccional Petrolina, para conhecer um pouco mais das propostas que eles trazem para a classe dos advogados e também para a sociedade, tendo em vista que o advogado é uma figura essencial à concretização da justiça. Antes de iniciar as perguntas, nós vamos ler mais uma vez, nós colocamos na nossa plataforma, no Instagram, as regras. Nós vamos ler mais uma vez, só para ficar informado, né? No momento da gravação, apenas os candidatos à vice-presidência, à presidência e à vice-presidência permanecerão na sala de gravação para que a chapa adversária não tenha acesso às questões previamente. A apresentação. Cada candidato terá 2 minutos para se apresentar e apresentar seu vice, ou sua vice. Os candidatos responderão a 5 perguntas previamente elaboradas e as mesmas perguntas serão feitas aos candidatos de ambas as chapas. Após a leitura das perguntas, o candidato terá 3 minutos para a resposta. Haverá um cronômetro no cenário com tempo para as respostas, que deve ser obedecido de modo a garantir o mesmo tempo para todos. Para finalizar, cada candidato terá 2 minutos para considerações finais. Após as 2 entrevistas, haverá o sorteio do vídeo que será postado primeiro. Então, vamos começar, né? Aqui, doutor Alexandre Torres, ele traz algumas propostas para a gente, ele é candidato, né? E a primeira pergunta, doutor Alexandre, é uma situação hipotética que eu lerei. Dando continuidade, lidas as regras, nós vamos ouvir o doutor Alexandre, ele terá 2 minutos para se apresentar e também apresentar a sua vice. Olá, seguidores do Contém Direito, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Torres, sou advogado militante há 28 anos aqui na cidade de Petrolina. Estou há 22 anos como procurador do município. E essa aqui ao meu lado, nossa querida Ingrid, que é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada e nossa secretária-geral, a quem eu convidei e foi aclamada para ser nossa vice nessa chapa para o próximo triênio. A primeira pergunta seria: como a chapa se posicionaria na situação hipotética descrita a seguir? Determinado juízo decide afixar na porta do cartório um aviso de que atenderá advogados apenas nas terças-feiras do período da tarde. Sendo acionada, que medidas e que posicionamentos serão adotados para que o referido atendimento seja restabelecido nos termos da lei? Inicialmente, nós buscaríamos o caminho do diálogo para resolver de forma tranquila, de forma ordeira, a solução desse conflito. Em não havendo solução, em não havendo nenhum tipo de consideração por parte do magistrado, no sentido de reconsiderar a sua decisão, por óbvio, nós iremos ingressar com os meios e as reclamações cabíveis na Corregedoria de Justiça, o órgão ao qual ele se reporta, que é a quem ele também o pune em cada questão de afronta às prerrogativas e afronta até a conduta funcional dele. Inclusive, eu gostaria de salientar para vocês que ao longo desses 3 anos nós tivemos diversos eventos na Comissão de Prerrogativa. Uma das comissões mais atuantes, foram mais de 50 atuações. E nós, graças a Deus, prontamente atendemos a todos. Inclusive em casos semelhantes, onde buscamos uma conversa com o magistrado, onde buscamos uma conversa com o presidente, com o diretor do Fórum de Petrolina e, em seguida, com o próprio presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que nos recebeu calorosamente, nos recebeu atenciosamente, levou a pauta, inclusive, para discussão e reunião com todos os magistrados de Petrolina e prontamente nos deu o retorno. Nós sempre buscamos o diálogo como forma de solução pacífica dos conflitos, mas nunca perdemos de vista a defesa intransigente, meus senhores, dos direitos e prerrogativas do advogado. Então, podem ficar
tranquilos e assegurados, que da forma que fizemos nos últimos 3 anos, nós iremos intensificar, inclusive com o incremento desta comissão, colocando o maior número de membros possíveis, para que todos possam ser atendidos nas suas reivindicações. Inclusive com o Disque Denúncia, com um aplicativo que iremos colocar no próprio celular do advogado, de forma gratuita, para que ele possa, em tempo real, acionar a comissão de prerrogativas e fazer o registro do seu caso, do seu problema, caso tenha sido ele afrontado na sua dignidade, nas suas prerrogativas. E nós, de forma pronta, iremos agir de forma enérgica, como sempre fizemos. Estamos à disposição de todos para fazer isso, mas precisamos da ajuda de todos, para que contribuam conosco, nos denunciando, nos colocando as informações e os meios necessários para que possamos levar adiante esta demanda e a solução desse problema. A segunda pergunta. A cada semestre, novos advogados iniciam suas atividades em Petrolina. Em início de carreira e em seguros, muitos se submetem a receber honorários aviltantes, isto é, bem abaixo da tabela. O que a chapa pretende fazer, se eleita, para acabar com a exploração dos jovens advogados, muitas vezes promovidas por grandes escritórios? Excelente pergunta, Tatiana. A nossa chapa pretende, como de fato vem fazendo, realizar uma campanha educativa com os jovens advogados, como temos feito desde o dia da prestação do compromisso legal. Nós fazemos questão nessa diretoria, nessa gestão desse triênio, de colocar para os advogados a necessidade de estarem cumprindo o estatuto, de estarem cumprindo com os valores estabelecidos, os valores mínimos estabelecidos no estatuto da OAB. Porque é a forma que nós temos de garantir espaço no mercado de trabalho para todos. A partir do momento que o advogado ele fere esse estatuto, ele está aviltando não somente ele, está aviltando toda a classe, está prejudicando toda a classe. E nós temos uma preocupação muito grande. Então, iniciamos a campanha educativa e depois, identificando os escritórios que estão fazendo esse trabalho de precarização e de aviltamento dos honorários, para que seja instaurado o procedimento competente a nível de OAB estadual, a nível de Tribunal de Ética e Disciplina, para que sejam punidos, para que sejam exemplarmente punidos. E quero dizer a vocês que no último dia 24 de setembro, nós tivemos uma reunião do Conselho Estadual, onde ficaram debatidas e deliberadas a criação de uma comissão estadual para combate do aviltamento e para combate da precarização das relações de trabalho. E isso está sendo levado adiante, inclusive com a ouvidoria e assessoria da Deloitte, que será a nossa ajuda, auxílio, na verdade, na solução desses conflitos, identificação das soluções que possamos estar levando para a sociedade e para o advogado. E aqui na nossa subseccional, durante esses 3 anos, nós buscamos, além de orientar os advogados, nós buscamos orientá-los e dar a eles as condições necessárias para poder trabalhar. No caso, aqui em Petrolina nós temos um problema sério, nós temos um mercado de trabalho cada vez mais restrito e temos um número de advogados cada vez maior ingressando no mercado de trabalho. E o que podemos fazer? Qualificar. Nós trouxemos aqui, eu já passei por isso em várias edições, que treina e que coloca os advogados, na verdade, para que eles possam estar fazendo o seu trabalho, de forma organizada, sabendo cobrar os honorários justos, sabendo como conquistar o cliente, a fidelização, os elementos necessários para que ele possa colocar em prática o exercício da advocacia de forma digna. E o que nós iremos fazer é combater o aviltamento e a precarização dessas relações de trabalho como forma exemplar, para que nós possamos realmente ter uma advocacia digna e uma advocacia valorizada. É isso que pretendemos. Pergunta de número 3 diz o seguinte: a presença da tecnologia é uma realidade irremediável. O PJE é um grande exemplo desse admirável mundo novo. Porém, essas ferramentas que nasceram no intento de auxiliar atemorizam os advogados mais antigos e os novos também. Existe algum projeto que vise a inclusão digital desses profissionais? Sim, a pergunta é muito pertinente e muito oportuna também. Veja só, nós temos sim um projeto grandioso de inclusão
dos advogados mais experientes, advogados que foram ainda do tempo da máquina de datilografar, depois do teclado do computador, que tiveram todo esse procedimento e que hoje estão alijados por conta da evolução tecnológica, que é muito rápida e não acompanham, eles não conseguem acompanhar tantas modificações. E nós tivemos aí não só a questão do PJE, nós temos a questão de vários programas, né, que é acompanhamento processual, no caso da Bahia, que existem 3, no caso do Tribunal, Brasília, São Paulo, cada um tem suas regras próprias. E isso causa preocupação para nós. E pautado nessa premissa, nós buscamos, durante essa gestão, fazermos diversos cursos. Nós tivemos 2 cursos de PJE, nós tivemos um curso de PJE 2.0 e temos na verdade uma sala de PJE na própria OAB com uma pessoa em tempo integral para prestar essa assessoria aos advogados, sejam eles novos, sejam eles mais experientes. Eu não digo mais velhos, né, mais antigos, experientes na verdade, porque são pessoas que estão no mercado há bastante tempo e têm uma dificuldade de lidar com essas novas tecnologias da advocacia moderna. Mas a gente tem que qualificar não somente o jovem para ingressar no mercado de trabalho, mas também dar as condições necessárias daqueles mais experientes, que estão na estrada há mais tempo, para que eles possam de forma digna se manter no mercado de trabalho atualizado, com as condições, em igualdade de condições, para também prestar um bom serviço e estar antenado com as mudanças e as modificações. Então, a nossa chapa pretende intensificar esse treinamento no PJE através do tutor PJE, que já é uma realidade na OAB. Foi um projeto criado por Fred Duarte, que é irmão do presidente Rony Duarte, que hoje integra a comissão, como tesoureiro da chapa de Bruno Batista, chapa única em Recife, e irá, de fato, intensificar esse projeto, que é a formação continuada do jovem advogado e do advogado mais experiente. Nós precisamos contar com a participação de todos, de forma que a gente possa interagir com os advogados e identificar, de fato, as necessidades de cada um, para que a gente possa trazer os cursos e a capacitação necessária para cada um deles. Doutor Alexandre, atualmente existe uma celeuma quanto ao direito de cidadão de se ver acompanhado de um advogado no momento do ato da perícia médica no INSS. Em sua opinião, o cidadão que se sente lesado no seu direito de defesa pode procurar o OAB e solicitar alguma medida, e qual seria? De fato, nós temos uma posição aí contraditória, na verdade, não é nem contraditória, controvertida, na verdade. Alguns magistrados, parte do judiciário, entendem que esse acompanhamento ele não é uma exigência para a realização do ato pericial. Parte entende que há uma afronta à dignidade e ao espaço do advogado. E eu lembro aos usuários que eles têm uma ferramenta no próprio INSS que é habilitar um acompanhante para que possa acompanhá-lo na perícia. E nessa ferramenta que é esse formulário, ele pode estar indicando o seu advogado para que faça o acompanhamento, para que ele possa estar presente no ato pericial. Então, recentemente houve uma consulta a nível da Comissão Nacional de Defesa da Prerrogativa, onde foi questionada exatamente essa situação da presença do advogado e a questão de ferir ou não a prerrogativa dele, a negativa do INSS de permitir. A orientação que nós temos da Comissão Nacional, presidida pelo conselheiro Jarbas Vasconcelos, é no sentido de que deve sim ser provocada a OAB, deve sim solicitada a assistência da OAB no sentido de ingressar com ação civil pública para coibir esse tipo de afronta do INSS com relação ao exercício do advogado. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, o cidadão que está sendo periciado, o cidadão que vai passar pela perícia, seria muito bom e muito importante que ele indicasse seu advogado como assistente, como seu acompanhante, para poder justificar o ingresso dessa ação civil pública e também a tentativa dele de ser acompanhado pelo seu advogado e a negativa do INSS em proibir esse acesso. Lembrando aos colegas que o fato do advogado estar presente no ato pericial não o autoriza a intervir na perícia de forma efetiva.
E isso é papel do assistente técnico, que deve ser nomeado pela parte quando tiver condições de fazê-lo. Mas o advogado apenas deve nortear seu cliente acerca do procedimento e deve também observar se está sendo assegurado o tratamento igualitário, se está sendo assegurado ao paciente, no caso ao beneficiário do INSS, essa questão de que ele está sendo assegurado a ele o direito de ser periciado da forma que a lei assim estabelece. E a OAB está lá, presente, como sempre esteve, atuante, para coibir esses excessos e ingressar com ação civil pública, caso seja ela necessária. E devemos ser provocados sempre que isso acontecer. Estamos de portas abertas para receber as reclamações. Ok. A última pergunta diz respeito à formação continuada do profissional, do advogado. Então, fora os cursos de pequena duração que têm sido ofertados à advocacia, a chapa possui algum plano e prazo para a implementação de cursos de pós-graduação, como ocorre em Recife? Sim, claro. Isso é uma pauta muito forte para a gente buscou aqui ao longo desses anos, esses 3 anos, trazer a qualificação. Foram 37 cursos realizados pela ESA e nós já no primeiro semestre de ingresso na OAB, nós promovemos um curso de pós-graduação em processo civil, no calor do novo Código de Processo Civil. Tivemos aí uma pós-graduação de Direito Penal em andamento, que concluiu na nossa gestão, e em seguida, logo em seguida, e paralelamente, na verdade, foi paralelamente, nós tivemos o curso de Processo Civil. E nós estamos buscando, junto à OAB, junto à ESA, a ampliação dessas ofertas. Nós tivemos recentemente uma enquete feita na própria OAB para uma nova pós-graduação. Isso foi feito no final do ano passado, e nós pedimos às pessoas que fizessem, mas infelizmente não tivemos uma adesão satisfatória. Lembrando a vocês o seguinte: para que nós possamos viabilizar uma pós-graduação de baixo custo, é necessário que tenhamos no mínimo 60 pessoas, porque a nossa pós-graduação é baixo custo, mas ela é presencial. Nós temos aulas de 15 dias, e isso tem demanda custo de hospedagem, alimentação, deslocamento. São todos mestres que vêm nos dar aqui, nos abrilhantar com o seu conhecimento. Então existe um custo mínimo para ser bancado pela ESA, e nós precisamos desse número mínimo de 60. E isto, inclusive, está sendo motivo de uma avaliação da Deloitte, que é a nossa consultora, que tem feito todo o projeto e os programas de gestão da própria OAB, que possibilitará, inclusive, esse estudo, uma redução desse quantitativo. Ela está tentando ver qual é o número mínimo que a gente pode trabalhar, para que, se não os 60, um pouco menos, para que a gente possa não ficar tão preso a esse número para a realização da pós-graduação. E, em primeira mão, quero dizer a vocês que a OAB recentemente fechou uma parceria, e nós estamos aí com um mestrado para ser iniciado agora há pouco, e estamos aí com um mestrado na área de direito empresarial e outro na área de direito previdenciário, nos mesmos moldes da pós-graduação, ou seja, de baixo custo. Aqui em Petrolina, nós temos uma parceria com a Nassau, com o mesmo tratamento que temos na OAB. A Nassau também dá os mesmos descontos, os mesmos valores, que também a OAB informa, e a ESA também. Então, nós teremos sim vários cursos, e já nos primeiros 2 meses, após a recesso, na verdade, fevereiro, março, estaremos dispostos a começar uma nova turma de pós-graduação, para que nós possamos, sim, qualificar bem o profissional de Petrolina e dar a ele as condições e as ferramentas necessárias. Nós temos, inclusive, uma diretoria na ESA, que foi um prêmio que nós alcançamos pela nossa atuação aqui em Petrolina. Nós teremos uma diretora que vai estar lá, recebendo as demandas e buscando prontamente trazer para a Petrolina os novos cursos. E agora, como previamente acordado, nós vamos disponibilizar 2 minutos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer o espaço do Contém Direito, sempre um parceiro da nossa gestão, e dizer a todos que a nossa chapa é uma chapa que priorizou a mulher. Nós temos 56% das vagas ocupadas por mulheres, em atendimento à representatividade que a mulher tem dentro da OAB em Petrolina. A mulher advogada, é a maioria na OAB de Petrolina, e nós não poderíamos jamais esquecer desse fato e trazer uma representatividade. Nós buscamos colocar na nossa chapa as mais diversas representações, das mais diversas áreas. Nós não temos candidatos repetidos de mesmo escritório ou de mesma família. Nós temos sim uma representatividade efetiva, para que possamos, de fato,
dar a condição necessária para uma boa gestão, uma ágil gestão, com a presença do jovem advogado, com a presença da mulher advogada, com a presença das pessoas mais experientes que prestaram o seu serviço e vêm prestando a advocacia petrolinense. Então nós precisamos avançar nas conquistas que tivemos e realizamos. A exemplo de tantas outras que estão lá no nosso Facebook institucional da OAB e também da nossa chapa. Eu gostaria que você consultasse, e você, jovem advogado, analise e venha avançar conosco. A Ordem Avança, Alexandre Torres e Ingrid Almeida, dia 19/11, das 9 às 17. Espero você lá com o seu voto de confiança para permitir que nós continuemos fazendo esse trabalho que estamos fazendo. Precisamos melhorar? Sim, mas precisamos da participação sua através do exercício sagrado do voto, para que nós possamos avançar e realizar todas as nossas propostas que estão na nossa carta proposta para o próximo triênio. Agradeço a todos a oportunidade e até a vitória. Nós agradecemos ao doutor Alexandre, doutora Ingrid Almeida e também a você, seguidor, que solicitou essa conversa. Atendendo a pedidos, está aí as propostas da chapa do doutor Alexandre. Obrigada.